Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Existem quase 2.000 grandes mestres no mundo, você sabia desse número, né? E desses quase 2.000 grandes mestres, existe ali uma seleção de 33 jogadores no mundo todo que tem mais do que 2.700 de rating. São os chamados super grandes mestres, a gente chama informalmente aí por esse nome e realmente mereciam um título à parte aí no xadrez, né? Porque são jogadores excepcionais, né? O topo do topo do topo. E vale dizer, um caso muito especial é o caso dessa lenda do xadrez mundial indiano, é o indiano Viswanathan Anand, que tem 53 anos de idade, galera, e ele é o número 9 do mundo, com 2.731 de rating. Ele já foi campeão do mundo por 5 vezes. Na minha infância tinham duas pessoas que eu era fascinado, eram Kasparov e Anand, com estilos completamente diferentes. Kasparov agressivo, nocauteador, Anand tático, né, fazia combinações maravilhosas e continua fazendo, um jogador aí espetacular aí da história do xadrez, né? E vamos dar uma olhada, aqui também dispensa apresentações o jogador Jan Nepomniachtchi, né, o jogador que disputou aí, o vencedor do torneio de candidatos por 2 vezes, disputou o Mundial contra o Carlsen, disputou o Mundial contra o Jing Liren. Ainda não conseguiu se tornar campeão mundial, mas de fato um grande jogador, né? Venceu o torneio de candidatos aí, realmente foi um grande feito aí para Nepo, né? Então vamos dar uma olhada, a gente tem aqui o Nepo de brancas jogando contra essa lenda Viswanathan Anand, abre aqui com o peão do rei, E4, C6, a defesa Caro-Kann, aí olha aí, jogadores de Caro-Kann pelo Anand. E depois de D4, D5, nós temos cavalo C3, o Nepo traz a proteção aí para o seu peão. Peão toma, cavalo toma, jogadores de Caro-Kann jogam bispo F5 nessa posição, e depois de cavalo G3, bispo G6, H4, né? Aqui as brancas querem jogar também um H5, aí começar a trazer problema para esse bispo. Aqui é possível jogar com H5, mais jogado nessa posição é o H6, e aqui, enfim, lances teóricos, né? Também é possível jogar já direto um H5 aqui, mas o Nepo prefere jogar com cavalo F3, e depois de E6, continua sendo possível jogar esse H5, não tem problema, o bispo vai voltar, mas o Nepo prefere jogar diretamente com o lance bispo D3. Bispo toma, dama toma, cavalinho F6 segue o desenvolvimento aqui o Anand, Nepo segue com bispo F4, flexibilidade total aqui para o rei. A gente não sabe se ele vai fazer o roque curto, se vai fazer o roque longo, a partida segue com bispo D6, o Anand aproveita para desenvolver aí o bispo, preparar para fazer o roque. Bispo toma, dama toma, e aqui grande roque jogado pelo Nepo. E agora, hein? Será que o Anand vai querer também fazer o grande roque ou vai dar roque? Vai fazer o roque, vamos ter roques de lados opostos? Vamos ver. Cavalo de bem D7 seguiu na partida, dama em E2. E agora, Anand, pra que lado? Pra que lado? E o Anand aqui decide roque, galera. Vamos ter aí roques em alas opostas. Rei B1 foi jogado, torre de A em D8 aqui pelo Anand. O Nepo segue com torre D3, uma subida de torre aqui do Nepo. O que ele tá querendo? Dama C7 jogado pelo indiano. E agora torre de H em D1. Força total aí, né, no peão de D4. Talvez ele queira preparar aí para jogar um D5 no futuro, né? Combater um C5 com D5, alguma coisa nesse sentido. Ou até mesmo abrir a coluna, né? Então o Nepo, já conhecedor aí das posições, sabe que as pretas vão tentar alguma ruptura ou com E5 ou com C5 e já prepara para isso. C5 chegou. E aqui então nós temos peão toma, cavalo toma, torre toma, trocam-se aqui as duas torres. E agora A3 jogado pelo Nepo. Aquele lance profilático permite ao rei escapar num futuro cheque aqui na fileira do fundo, que poderia ser um checkmate se essa dama não estivesse segurando aí, né? Então A3 aí jogado. Dama D5 jogado Anand, centraliza sua dama, coloca a pressão na diagonal de casas claras. Cavalo em F1 jogado pelo Nepo, quer tirar essa dama daí, vai manobrando o cavalo. Cavalo de C em E4, Anand traz agora mais uma pressão aqui na posição, vem trazendo os cavalos. O Nepo segue agora com o cavalo em E3, ataca a dama vem para C5, pressão agora aqui no ponto de F2. E aqui cavalo D2 jogado pelo Nepo. Olha só que confusão, que bonito que é jogar os cavalos, né? A gente tem, de fato, assim, não, é o movimento menos natural do xadrez, é o movimento do cavalo, né? E ele permite essas manobras, quando tem muito cavalo no tabuleiro, tem que tomar muito cuidado, né? Para calcular tudo certinho. Dama D4 jogada aqui pelo Anand, cavalo B3, agora Nepo ataca a dama D6 em segurança, F3 expulsa o cavalo, cavalo G3 ataca a dama e a dama vem para casa de C4. Nepo pouco a pouco vai melhorando a sua posição, já existe uma ameaça aqui de começar
a coletar madeira aqui na ala da dama. E o Anand tem que fazer alguma coisa em relação a isso. E ele segue com o lance dama em E5. Opa! Pressionando o cavalo, não dá tempo agora do Nepo ir atrás do peão. Nepo segue com dama D4, propõe trocas, fala, vamos jogar um final aí? 2 cavalos contra 2 cavalos, brancas com uma maioria de 3 peões contra 2 na ala da dama, e pretas com uma maioria de 4 contra 3 na ala do rei, tá afim? E o Anand fala, vambora, dama toma, cavalo toma, e agora Anand segue trazendo o rei aqui pro jogo com rei F8. Muito importante levar o rei nos finais, né? Agora o rei ele sai ali do seu casulo, né? E agora ele tem que entrar no jogo, tem que ser um rei ativo aí, não pode ficar lá assistindo não. Chegou no final, o rei tem que participar. A partida seguiu com C4, rei E7, C5, impedindo agora aqui a entrada do rei. E aqui é possível jogar um lance como rei D7, seria muito bom, inclusive na posição. Mas o Anand tem outros planos, ele vai para cavalo E8. Nós temos agora rei C2, cavalo H5. O que tá querendo aqui o Anand pondo o cavalo, os 2 cavalos no canto? Me falaram para não colocar nenhum cavalo na borda. O Anand pôs os 2. A partida seguiu... Mentiram pra mim! A partida seguiu com B4. É claro que os cavalos não vão ficar aí pra sempre, né? E a razão por você querer evitar os cavalos nas bordas é que, de fato, o raio de ação deles fica bem menor. Veja aqui, esses 2 cavalos juntos estão ocupando aqui 2, 4... 1, 2, 4, 5, 6 casas. 2 cavalos juntos, porque tem algumas casas que estão aqui repetidas, né? Ao passo que um cavalo bem centralizado, somente um cavalo... pega 8 casas, né? Então a gente entende aqui por que de fato, os cavalos na borda não são muito bons. Mas o Anand não vai deixar os cavalos aí pra sempre não. Cavalo F4 foi jogado atacando o peão. G3 protege, cavalo H5 ataca de novo o peão. O peão ataca pra G4, cavalo vem pra F4 de novo. Só que agora tem mais um alvo aqui, é nisso que tá apostando o Anand. Ele vai atrás desses peões. Cavalo C4 e o Nepo tá de olho nos peões aqui na ala da dama. Partida perigosíssima aqui, um final perigosíssimo. Rei D8 jogado pelo Anand, vai levando o rei ali para ajudar um pouquinho. Aqui cavalo B5 foi jogado, ataca o peão de A7. E aqui então é possível jogar um lance A6, tá vindo o cavalo D6 atacando todo mundo, esse aqui é o problema. O Anand prefere seguir no contra-jogo, melhor lance da posição. Cavalo G2 e aqui temos trocas. Cavalo por A7, cavalo por H4. E agora tá pegando mais fogo do que antes, porque mudou tudo. Não é mais uma maioria de 4 contra 3, 3 contra 2. É uma maioria de 4 contra 2 contra uma maioria de 3 contra 1. Loucura! A partida segue com C6 aqui pelo Nepo. Peão toma, cavalo toma, cheque, rei C7. Virou uma maioria de 2 contra 0 já. E pessoal, uma maioria de 2 contra 0 avança muito mais rápido do que uma maioria pesada de 4 contra 2. Cuidado, Anand! A partida seguiu com o cavalo D4 agora pelo Nepo, o cavalo D6 propondo trocas. E aqui o Nepo não quer trocar não. Cavalo E5 centraliza, o cavalo protege o peão de F3, coloca pressão em F7, parece muito bom, mas F6 tira o cachorro daí. Cavalo por E6. Interessante aqui, o Anand vai pra coragem, né? Porque agora ele perde aqui o peão com cheque. Só que ele começa a pressionar aqui o peão de F3 e esse cavalo vai estar atacado. Olha o que calculou aqui o Anand. Importante esse cálculo aqui nesses finais, hein? Cavalo por E6 cheque, rei B7. De forma que esse cavalo aqui não consegue sair dando cheque no rei, não consegue ganhar um tempo. Por isso cavalo D3 e agora cavalo por F3. O Anand também captura aí o peão. Tudo igual, maioria de 2 contra 0 e uma maioria de 3 contra 1. Bora ver como segue aqui o jogo. Cavalo por G7, capturando o peão agora do Anand. Cavalo D4, cheque rei B2. F5, disparando com o peão. Aqui peão toma, cavalo de 4 toma e cavalo em H5. Aqui é possível trocar os cavalos, mas aí o Anand vai ter um peão passado distante, hein? Você fala o seguinte, o Anand tem um peão a menos, ele tem um peão a menos nessa posição, mas ele tem o chamado peão passado distante. O peão longe do rei aqui, apoiado pelos cavalos, pode dar mais trabalho do que esses 2 peões aqui passados e conectados. Que loucura, né? Que legal, né? O peão passado distante contra os peões passados e conectados. Cavalo H5 seguiu aqui pelo Nepo, bloqueia o peão. Fala, fica quieto aí. Rei C6, agora o Anand traz o rei. A4 segue disparando, faz uma barreira completa aqui agora. O rei do Anand aqui não consegue entrar. A partida segue com o rei D5. Ele vai procurando aqui um outro lugar para
entrar na posição, o cavalo de H em F4 com cheque rei C4 e agora rei A3 aqui traz a proteção para os seus peões. No entanto, agora esse peão pode ganhar mobilidade, por isso H5 jogado aqui pelo Anand. Que é isso? Pendurou o peão. Não é bem isso, o cavalo aqui ele tá defendendo o cavalo de D3, olha aí que final bem jogado. Cavalo B2, cheque, ganha um tempo, rei C3 e agora? Agora caiu o peão, puxa vida, nada disso nessa posição. O Nepo segue aqui com B5 disparando seu peão, né, o Rafa? Mas era só tomar o peão, pelo amor de Deus, né? Poderia de fato ter tomado, mas aqui agora essas peças aqui estão muito próximas ao rei. Esse cavalo longe dá pro Anand tentar algumas coisas aqui. Próprio lance cavalo aqui C4 funcionaria, apesar de que aqui também tem outras maneiras aqui muito boas, como o cavalo aqui em D4 e tudo mais, né? O lance todo é que o Anand pode até querer sacrificar um cavalo em cada peão, que esse empata, né? Rei 2 cavalos contra rei é um jogo empatado, né? Então o Anand aí teria ainda nessa continuação um cavalo para sacrificar em cada peão e empatar o jogo, né? Mas por isso a partida seguiu com B5, o Nepo não quer empatar, o Nepo quer ganhar. Aqui nós temos o lance cavalo E3, agora cavalo em E2 com cheque, rei D2 ataca o cavalo vem para F4, rei C3, e aqui mais uma vez o Nepo pode capturar o peão aqui de H5, mas tá vindo aqui o lance cavalo C4, né? Cavalo de E, talvez, cavalo de D aqui em C4, poderia ser uma continuação. E o rei ganha acesso à casa de B4 e aqui acabou, né? Os dois peões vão cair. E a gente teria uma posição de empate, por isso aqui, ambos os jogadores aqui acabaram repetindo o lance e concordando no empate, hein? Uma partida emocionante aqui do Nepo contra o Anand, né? Dois gigantes aí, o Anand que realmente fez um excelente torneio, ganhou de muita gente, mas o Nepo é pedreira, né? Ainda mais nesse ritmo de partidas rápidas. O Nepo tem essa característica de jogar muito rápido, pedreiraça. Mas o Anand também não ficou por baixo, não. Brilhou aí, mostrou todo o seu jogo, toda a sua história, todo o seu treino e tudo mais aí. E conseguiu aí, fizeram aí, portanto, uma bela partida. É isso, galera. Espero que você tenha gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!